Boa noite a todos. Estamos na nossa oitava live dessa quarentena. Professor José Ricardo e eu aguardando ele entrar para a gente começar a bater um papo. Olá, olá para todo mundo. Fala aí. Boa noite, boa noite. Certeza que vocês estariam aqui. Esse grupinho que entra agora, eu tenho certeza sempre que vão estar com a gente. E aí eu estou aguardando o professor José Ricardo, que hoje o assunto é complexo. Falar um pouquinho de educação física no ensino fundamental 2 e médio. Um grande desafio para todo mundo. E aí, só aguardar o professor José Ricardo aí aparecer. Olá, olá, todo mundo, tudo bem? Dando um tchau para todo mundo aí, os alunos, escola, faculdade, ex-alunos, família. Enquanto o José Ricardo está entrando aí, eu tô colocando aqui o computador para funcionar. Muito bem. Só esperar aqui. Bora, José Ricardo, manda mensagem aí, por gentileza. Muito bem. José Ricardo, muito bem. E aí, um abraço aí para todo mundo que tá dando um tchauzinho aí, tá dando um alô, botando a mãozinha. Bom, Meu amigo José, salve, salve, boa noite a todos. tudo bem? Tudo na paz. Tá preocupado com você, cara. Eu estava aqui ajustando a nossa tecnologia, nosso equipamento, né? Afinal de contas, tecnologia veio para ficar, né, Marquinhos? E aí, Verdade, verdade. Não tem como escapar. e a gente já está há um tempo na educação discutindo isso, tecnologia vem, não vem, como deveria vir, e de uma hora para outra ela veio. Verdade, verdade. E aí, a gente tá, né, pra. Tudo bem, Ana? Tudo bem, galerinha que tá entrando aí? Boa noite pra vocês. Então, José Ricardo e eu, iniciando aí no computador, são 7h03 agora, né, Zé? Vou até deixar o nosso cronômetro ali. A gente tem aí dois. Isso aí é sua mãe que entrou, Zé? Estou olhando aqui. É a foto da Janaína, a última aí que tá acenando? Isso, Martins Adelina, mamãe acabou de entrar. Opa, tia Adelina! Depois da Fala, live vou ligar mamãe! pra senhora, hein? Saber como é que estão as coisas aí, hein? Janaína É, fica ali segurando o celular, olhando pra gente e conversando com a gente no celular. tudo bem, Janaína? Um beijo pra você, Janaína. Então, José Ricardo e eu já temos aí, ó, 3 minutos e 7 segundos de live. A gente deu uma paradinha sábado passado, até para a gente poder respirar um pouquinho e não ficar aquela coisa de todo sábado cansativo ali. A gente estava estudando algumas ideias de live. Nós falamos de todos os nossos livros referentes à WK Editora. Então a gente falou desde o livro de creche, falamos do infantil, do fundamental, do recreação, 120 dinâmicas de grupo, 100 jogos psicomotores e 245 jogos lúdicos. Temos outros livros para tratar? Temos, que foi da editora Fontoura, falar do caldeirão de recreação, falar do Recriando a Psicomotricidade, jogos recreativos, né, resgatando o prazer de jogar, e os jogos cantados, que vinha com CD de música, né, que hoje em dia a gente tem que rever isso, né, como é que vai tocar esse CD nos dias de hoje, né? E aí a gente tem o livro Recreação Total, que é aquele livro preto grande, que foi um coletivo de autores, onde Zé Ricardo e eu escrevemos o capítulo 1, Recreação e Psicomotricidade, mas também tem outros 22 capítulos no livro, do total de 23 capítulos, somando 21 autores, porque os organizadores escreveram alguns outros capítulos para poder somar os 23. Então já está na segunda edição, e o nosso 13º livro, que vai ser Abordagem Psicomotora nas Aulas de Educação Física, que José Ricardo e eu fizemos em parceria com o professor do mestrado, lá da Unicarioca, professor Marcos, também. Já foi para a gráfica, graças a Deus, né? Já saiu esse livro. E aí, para a semana que vem, já deve estar ficando pronto aí, e faremos uma live diretamente pelo YouTube, a gente vai divulgar, né? Tendo a mediação dos funcionários lá da WK, onde vai ficar eu, José Ricardo e o professor Marcos, da Unicarioca, falando um pouquinho desse livro. A gente vai divulgar a imagem a partir de hoje. Aqui a gente já vai começar a divulgar aquela imagem do YouTube. E aí nós falamos dos 7 livros da WK, não falamos dos outros livros, e o lançamento a gente vai falar no YouTube diretamente.
e aí a gente tem como ficar até um pouquinho mais de tempo. Para hoje, a gente chegou à conclusão que a gente poderia falar do Fundamental 2 e médio, né? E a gente poderia tratar desse assunto que é tão complicado, não é fácil. Se fosse para colocar uma bola para rolar, para jogar um queimado de futsal, não precisaríamos de professores, de educadores. Eu acho que a educação física ela tem uma contribuição importante, né, no processo educacional e nunca mais as pessoas vão ver a gente de uma outra maneira após essa pandemia, né? Eu acho que a educação física ela vai ter um olhar completamente diferenciado. E aí, eu deixo o Zé Ricardo agora dar o seu boa noite e quiser abrir os trabalhos sobre o nosso tema sobre educação física no ensino fundamental 2 e médio. E boa noite para as pessoas que estão entrando, tá? Ótimo, Marquinhos. Você sempre é um mestre de cerimônias que dá a introdução, né? Deixa o caminho livre aí para a gente poder começar. É interessante que essa reflexão que a gente fez, né, Marquinhos, para trazer esse tema, parte também de uma vontade nossa como escritores, como autores, de trazer o tema para as nossas produções acadêmicas, né? Afinal de contas, a gente começou, se eu não me engano, em 2013, com a Educação Física na Educação Infantil, depois veio o Fundamental 1, e a nossa proposta lá atrás, né, Marquinhos, a gente vai lembrar que era falar sobre o Fundamental 2 e o Fundamental e o Médio, né? Só que devido a outras publicações que surgiram a necessidade, acabaram passando na frente desse projeto. Então, falar hoje aqui nessa live sobre Fundamental 2 e Fundamental Médio, e o Médio, também é parte dos nossos projetos de produção acadêmica. E a gente já vinha conversando sobre isso, né, Marquinhos? Vamos escrever, vamos falar sobre o assunto. E aí, que bom que a gente ainda não colocou isso para frente, porque nós estamos num ano onde há o limite da implementação da BNCC, que vem aí atualizar os parâmetros curriculares, né, nacionais, aí vem a base nacional agora para atualizar esse norte para as escolas. Só que é exatamente 2020 o ano em que a gente tem que parar com tudo e repensar a vida de uma forma geral. E a escola não seria diferente. Então é interessante agora a gente também aguardar como que vai ser esse retorno, que já é um grande ponto de interrogação que tem para todos nós. Como que vai ser o retorno? E é o retorno que a gente fala, né, Marquinhos? Não é um retorno em 2021, 2022, daqui a 5, 10 anos. Não. É um retorno para quando nós começarmos mesmo a colocar os pezinhos nossos dentro da escola de volta, que ninguém sabe como que isso vai proceder. As escolas estão trabalhando, obviamente, em construir seus processos de segurança, os protocolos e tudo mais, mas especificamente sobre a educação física, eu acho que a dúvida ainda é muito maior de como vai ser esse nosso retorno. Então, falar de Fundamental 2, falar de médio hoje, da educação física escolar, também reflete muito daquilo que a gente está pretendendo mais para frente trazer como uma publicação, porque a gente tem as nossas práticas, né, do dia a dia, mas a gente também precisa agora ver como é que vai ser daqui para frente. Então, a gente pensou em vir hoje aqui conversar um pouquinho sobre as boas práticas que a gente vem desenvolvendo até aqui, aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente defende, dentro, obviamente, entendendo esse parâmetro da BNCC, e ficar à vontade para conversar com vocês sobre aquilo que a gente tiver vontade de trocar, compartilhar experiências. José Ricardo, você falou bem, eu estava aqui mexendo justamente na BNCC, aqui no computador, para tentar entender um pouquinho dessas práticas, e o que a gente tem que parar para entender com a galera é o seguinte, quando a gente parou em março, né, todo um planejamento parou, né, tudo foi novo, ninguém sabia fazer as aulas remotas, a não ser os professores que já trabalhavam no sistema de universidade em AD, que já tinham costume de aulas remotas, estratégias de gravação, e a gente não tinha esse costume. A gente não fazia nem reunião via Zoom, via nada. A gente nem usava o Skype, que já está quase falecido, coitado. E aí, a gente não fazia reunião à distância. E aí, a primeira coisa que se pensou, a gente fez um planejamento no início do ano, entregamos a coordenação com todas aquelas práticas que a gente está acostumado a fazer no Fundamental 2 e médio, que é uma prática diferenciada que a gente vai falar. Hoje a gente não tem nem pauta, né, na mão aqui, porque a gente já vai falar justamente das nossas vivências e de alguns documentos que a gente tem aqui para poder sondar um pouco a prática. Mas, quando se parou, a gente está contando agora quantas pessoas nos procuram, né, no direct, no particular, pedindo atividades
para justamente o grupo do Fundamental 2 e médio para o retorno. Uma coisa que a gente tem que pensar, e a gente conversou muito seriamente antes da live com eu e Zé Ricardo, que a gente está vivendo uma coisa nova. Não tem como a gente querer planejar um retorno, né? O que fazer nesse retorno, se isso é uma coisa nova, não tem como prever esse futuro. A sua escola vai voltar em que situação? Os alunos vão estar como? Como é que será o protocolo de segurança? Então não tem como a gente poder imaginar uma atividade prática num pós-pandemia sem saber como será a pós-pandemia. Então, na hora que a gente voltar, a reflexão se faz daquilo que a gente está vivendo. Então, renovar a nossa prática se faz necessário sabendo como é que é a volta. Tem escolas que discutem o número reduzido de alunos. Ah, mas discute os alunos virem com máscara. Se a gente sabe que caminhar na rua já está cansativo com máscara, fazer atividade física com máscara, e aí não tem como ficar prevendo essas situações nesse momento, porque é muito difícil, é muito difícil. Porém, todas as práticas boas, inovadoras, que dão sucesso no Fundamental 2 e médio, nós vamos tratar aqui hoje, para que a gente espere que no pós-pandemia, numas condições normais, vocês possam utilizar. A gente não está pensando em utilizar atividades agora somente adaptadas. Até quando? Né? Vai usar atividades adaptadas. Então, o pessoal entrando também do mestrado, Zé, falando com a gente aí, o pessoal que fez o mestrado, tudo bem, Dani? E aí, a galerinha que começa a pedir essas atividades, o que eu faço? Eu vou empurrando um monte de dinâmicas dos nossos livros, de socialização, de acolhimento, de sensibilização, e cada um guarda na sua manga, e quando você retornar, você vê o que é possível usar. A gente tem um monte de dinâmica de recepção, de quebra-gelo, de dinamização de grupos, temos várias. Agora, como fazer e aonde fazer, em que situação fazer, isso é uma loucura. Então, quando a gente começa a ver temas na internet, né? Palestra ou live de antes e pós-pandemia, como será? Como é que é? Como é que é? Como é que vai ser isso? Ninguém sabe. Então, a gente vai falar hoje das nossas boas práticas do Fundamental 2 e médio, baseados, né, na BNCC do Fundamental. Como ensino médio, a gente já sabe que esse documento, né, a gente não tem ainda em mãos para poder falar desse documento, mas a gente tem outras séries de livros e apostilas e documentos que ajudaram a pautar a educação física no ensino médio. Inclusive as abordagens, né, que você tanto fala na sua monografia, né, nos seus estudos que você colocou para a gente, que você usou as concepções de ensino, você usou as abordagens, né, usou os autores referentes a cada faixa etária, que a gente tem que usar uma boa prática. Mas tem que saber que a gente vai fazer algumas reflexões hoje daquilo que é possível fazer em condições naturais. Condições normais. E aí, se você quiser seguir daí, Zé, eu vou complementando aqui com você. Beleza. Marquinho, a partir disso que você está trazendo, essa reflexão que a gente começa aqui, o que é importante a gente ressaltar? A prática de educação física, ela pode estar ganhando um direcionamento completamente diferente. Né? Não é a gente estar aqui com bola de cristal prevendo o futuro, não é isso. Mas pode estar ganhando uma característica diferente, inclusive no pós-pandemia, né? Que é aquele momento que a gente vai voltar para a escola. Só que a gente já falou que isso a gente não tem como prever ainda. A gente conversava, né, Marquinhos, antes da live, por exemplo, a gente volta para a escola, né? Seria muito bom se eles pudessem fazer algum tipo de atividade física. Até porque os ambientes arejados, né, como uma quadra, um espaço aberto, um pátio, é importante nesse momento. As salas de aulas não vão poder ficar fechadas com ar-condicionado. Então, vamos imaginar Rio de Janeiro, né? Brasil, um país tropical, mas o Rio de Janeiro é um estado quente, bastante. Outros estados que nós temos aí também, né? Acredito eu que pessoas de outros estados possam estar nos acompanhando também. Mas pensar nessa logística a gente falou, né, Marquinhos? Chegar na educação física, vai ter uma bola para todo mundo? Não vai, não tinha antes. Dificilmente vai ter na volta. Para cada aluno poder utilizar a sua bola, arremessar contra uma cesta, segurar a bola e fazer um drible, isso não vai. Então, qual é a nossa proposta hoje? É conversar sobre essas boas práticas, falar como que a educação física está contemplada nas competências gerais da BNCC, né? E as práticas que a gente vem direcionando nas nossas aulas de educação física. E as aulas que acontecem agora no online, agora no remoto,
eu fico imaginando, Marquinhos, que todos os professores do mundo inteiro, mas aí eu acho que eu tenho que tratar com um carinho muito especial os professores de educação física, a gente está se reinventando muito, muito. Por quê? Se a característica majoritária da educação física é a prática, e a gente está distante dos nossos alunos, da nossa quadra, qual é a proposta que a gente vai colocar nas nossas aulas de educação física? Então, todo mundo está se reinventando muito. Eu acho que se cada um estiver registrando aquilo que está fazendo agora, durante a pandemia, e as práticas que vai ter que desenvolver na volta, como será essa volta, cada um vai ter um material vasto para fazer lives, para fazer encontros, para desenvolver reflexões com seus companheiros de trabalho. Vai estar todo mundo muito municiado de material, se cada um estiver fazendo coisas interessantes dentro do seu aspecto profissional. E aí, falando dessas boas práticas, eu acho que a gente pode começar, Marquinhos, falando dessas competências gerais da BNCC, e aí a gente pode trazer também as competências específicas da educação física e entender qual é o comportamento disso dentro de uma aula de educação física do Fundamental 2, né, do 6º ao 9º ano do ensino médio. Eu separei aqui para falar, por exemplo, são 10 competências, nós vamos falar de algumas, não necessariamente de todas elas. Mas, por exemplo, a primeira competência, vou ler aqui para a gente poder refletir sobre isso. Aplicar os conhecimentos sobre o mundo para compreender a realidade e construir uma sociedade mais justa, democrática e inclusiva. Então, ora, a educação física, ela trabalha para o desenvolvimento integral do ser humano. João Batista já tinha levantado essa discussão no livro dele, Educação de Corpo Inteiro, sobre a educação do movimento, para o movimento, no movimento ou pelo movimento. Né? Então, pensar nessa educação física que pode trazer uma educação a partir do movimento é muito importante. Então, que educação é essa? É só de habilidade? Não. É uma educação educação física que vai trabalhar com o aspecto do desenvolvimento físico, com as habilidades, com as capacidades coordenativas, mas também vai fazer o sujeito trabalhar em grupo, entendendo que, assim como a vida real, dentro do jogo, existem regras a serem seguidas. E existem até pensadores na área de educação física que falam para a gente o seguinte: o esporte, o jogo em si, ele pode ser utilizado como moderador do comportamento humano. Porque se ele está num jogo onde ele tem regras, onde ele não pode ser violento, ele pode ter um nível de agressividade convertido para competição. Mas essa agressividade não é para agredir o outro, e sim para ele ter energia para a disputa que ele está enfrentando. Então, utilizar a aula de educação física para essa finalidade é um caminho muito importante quando fala assim, sobre uma sociedade mais justa, democrática e inclusiva. Aí eu vou colocar um exemplo aqui, Marquinhos, que aí depois você segue para a reflexão. Eu sempre tenho um trabalho no início de ano, ou com novas turmas, ou com novos alunos, para eles entenderem um pouco do ambiente da aula de educação física, que é o seguinte: a gente trabalha os conteúdos dentro da aula, se a gente vai fazer atividades em circuito, com testes, pequenos, grandes jogos, mas a hora em que acontece, perdão, um enfrentamento, um jogo, onde a gente precisa dividir, às vezes, aquela turma de 50 alunos, eu já tive a oportunidade de trabalhar com uma turma de 7º ano com 72 alunos, e eu não estou falando de escola pública, eu estou falando de escola particular. A gente pensa assim, como organizar uma aula para tanta gente? Aqueles que têm aí seus 15, 20 alunos na aula, eu tenho turma desse tamanho também, é bem mais simples, né? Mas as turmas grandes, como faz para a gente ter uma justiça na aula para todos jogarem? E os alunos, principalmente aqueles que jogam bola na rua, que vão para a praça, caso aqui da região litorânea, vão para a praia, bate uma bolinha lá quando isso era possível, eles já vêm com essa carga de competição para aula de educação física. É a hora que a gente tem que reverter esse processo e mostrar para eles que ali todo mundo tem o direito de jogar a mesma quantidade de vezes. E não ficar naquela perspectiva da peladinha da rua que perdeu, saiu, ganhou, fica. Né? Tem que ser dada a oportunidade. Até porque, para muitos dos nossos alunos, aquela aula de educação física de 1 ou de 2 tempos por semana é o único momento que aquele adolescente, aquele jovem vai praticar atividade física na semana dele. E aí, se a gente exclui mais ainda ele dessa prática, porque ele pode ser menos habilidoso que os outros, e então o resultado numa partida para ele perder e ser excluído pode ser muito provável, então a gente não vai estar dando essa oportunidade para ele. Então é sempre um trabalho que eu faço
para que eles entendam que a aula de educação física, ela é para todos participarem, independente de mais habilidosos ou menos habilidosos. Com certeza. Zé, você deixou uma reflexão sobre esses alunos que já vêm competitivos para dentro da escola, e a gente tem que fazer um quadro, né, de reversão, no sentido de saber que a educação física é para todos, naquele momento, e isso é muito complicado, você ter características e necessidades completamente diferentes, numa faixa etária do sexto ao nono, onde a gente entende que eles já tiveram, ou deveriam ter tido, todo um repertório psicomotor da educação infantil até o quinto ano, e chega naquele estirão do conhecimento deles corporal, onde eles começam a crescer, ter uma maturação corporal, e naquele momento acabam ficando até descoordenados, né? Quem dá aula para o sexto, sétimo ano sabe que a gente está falando sobre esse movimento, né, da criança. E aí, eu venho para uma reflexão um pouco mais aprofundada para a gente poder falar do sexto ao nono e médio. A gente estava discutindo um pouquinho de tempo atrás sobre a quantidade de tempos que a gente tem para trabalhar com essas pessoas, né? Educação física com um tempo na semana, um dia na semana com 2 tempos no Fundamental 2, né? A princípio, a gente não entrou no médio ainda. A gente tem 2 encontros, né, com eles na semana de 50 minutos. E geralmente é no mesmo horário, né, seguidão ali, diferente de algumas escolas que às vezes até picotam isso aí. Mas se a gente for botar para pensar, o professor sabe quantas aulas ele vai dar naquele ano? O professor planejou para saber quantas aulas eu tenho úteis para entrar em quadra ou em sala de aula, onde for, com esses alunos? Então a gente tem alguns autores que defendem que a gente tem uma média de 40 aulas, né, por ano com essa molecada. 40 encontros. Se for uma aula de segunda-feira, 40 segundas-feiras, mais ou menos, que a gente teria. E aí, se a gente for pensar, essa educação física, ela vai ser utilizada nas aulas para fazer o aluno aprender realmente a jogar uma modalidade, alguma prática corporal do movimento, ou esse aluno está indo para poder aprender a conhecer. Se a gente for muito sincero, com o tempo que a gente tem de aula, a gente não está ensinando a jogar para a turma toda. A gente tem que ser bem sincero. A gente está justamente fazendo os alunos aprenderem a conhecer, para que eles tenham um repertório de práticas interessantes, para que quando ele saia da escola, saia um aluno crítico. Para que ele possa cobrar, se ele tem uma boa praça onde ele mora, para ele poder utilizar aquela quadra, o que ele aprendeu na escola, utilizar com a família nas férias, por exemplo. Para ele entender que o corpo hoje, no momento de pandemia, tanto se fala da questão da imunidade para uma boa prática de atividade. E como também planejar aulas remotas sem a gente conhecer a realidade desses alunos em casa. As famílias, algumas estão perdidas, que às vezes o aluno não entrou em nenhuma aula remota ainda, porque a mãe trabalha com hospital, que tem um filho pequeno, que o pai sai para trabalhar e chega e tem que ter todo um processo de higienização, e não tem como criança chorando e entrar com o filho e acompanhar a aula do filho. Então as famílias hoje, e aí eu tenho todo o respeito por essas famílias, e no quadro de professor, onde eu estou, e também como pai, a gente tem que ser compreensivo pelos dois lados. Eu acho que as famílias não podem ficar atacando ninguém e os professores também não atacar, porque a gente também tem que começar a entender que está difícil para os dois lados. Então, se a gente parar para pensar agora nessa reflexão, a educação física, ela muitas das vezes é utilizada na escola para fazer o aluno aprender a conhecer. Ele conhece. Se aquele aluno tem um repertório motor interessante que vem da casa, da rua, da família, que ele já vem praticando atividade, é muito mais fácil para ele. Então, como a gente estava conversando sobre o voleibol agora, que logicamente a gente não vai falar mal do tal do Quarteto Fantástico, a gente fala mal quando eles são utilizados, as 4 modalidades são utilizadas somente no currículo escolar. Trabalhar o Quarteto Fantástico, futsal, basquete, handebol e vôlei, já virou uma prática corporal empobrecida. Porque se a gente olhar a BNCC, ela traz brincadeiras e jogos, ela traz luta, dança, ginástica, esporte e práticas corporais de aventura. Se eu contemplo o Quarteto Fantástico no ano inteiro, eu estou fazendo aquela mesma educação física da época dos nossos pais, que um bimestre para vôlei, um bimestre para futsal, basquete e handebol. Acabou a função do professor de educação física. E aí a dança não entra, a ginástica não entra. E aí quando a gente fala de ginástica, olha que material bacana. Você trabalhar com as massas,
Você trabalhar com ginástica rítmica na sua aula, quando os alunos constroem fita, quando eles constroem massas com garrafa PET, e a gente faz uma compreensão sobre a ginástica na vida do ser humano. Quantos alunos eu recebi na minha aula que eles saíam dali da aula de uma ginástica rítmica e a mãe matriculava numa escolinha de ginástica, ou me pediu uma indicação de onde tem. Então hoje a gente começa a pensar que essa educação física, ela precisa ser para todos, como você falou, mas a gente tem que se virar nos 30 com uma carga horária de 2 tempos. E para finalizar essa parte, Zé, num dos materiais que o povo que está assistindo a gente aí pode baixar na internet, coloquem no Google, anotem aí, Esporte de Invasão PDF. Vai vir uma apostila de 323 folhas do Amauri. E aí, você coloca lá, esporte de rede e raquete. Depois você coloca lá, dança, luta, ginástica, que vai vindo a Amauri também, bota Amauri PDF. Nessa apostila, essa aqui no caso, que eu estou abrindo agora, ela tem uma média de 532 folhas. Para falar também dos esportes de rede, raquete, rebote, eles colocam para a gente uma continha que é interessante. Ele fala que a gente tem que entender a quantidade de tempo que a gente tem com essas crianças. Ele faz uma conta que é até interessante a gente saber. Ele coloca para a gente assim, número de períodos de aula por semana. É uma coisa que ele coloca. Número de períodos de aula por semana. Vezes número de semanas no ano escolar. Vezes a duração de cada período. Ou seja, se eu tenho 2 períodos, 2 tempos de aula, 2 tempos de aula, vezes, né, o número de semanas daquele ano escolar, vezes o número e a duração de cada período. Aí ele fala que você vai ter uma estimativa de tempo disponível com essa criança, com esse adolescente. Então, realmente, fazendo uma reflexão, as minhas aulas, muitas das vezes, eu faço meu aluno ter um repertório de conhecimento da prática corporal de movimento do que propriamente estar ensinando a jogar literalmente, que a educação física não vai fazer esse milagre, mas ela tem uma função importantíssima de apresentar esse repertório e um mundo de possibilidades para essas pessoas. Ok? Marquinho, e aí qual é a reflexão que você causa para a gente em relação a tudo isso que você colocou? A gente tem pouco tempo de aula de educação física. Eu conheço alguns municípios que do 6º ao 9º ano, por exemplo, trabalham com 3 tempos de aula de educação física. Belford Roxo, aí pertinho de você, se eu não me engano, hoje tem 3 tempos de aula de educação física. Não sei se mais alguns colegas que estão aí presentes na live, se tem essa experiência de 3 tempos. É um pouco mais de tempo, mas ainda assim, se a gente pensar na perspectiva de que o aluno vai aprender a jogar, aprender a aprender o esporte, o jogo em si, a gente ainda está muito distante de uma carga horária adequada, uma carga horária ideal. E a gente ainda tem alguns outros contrapontos. Por exemplo, vamos supor que a nossa aula comece às 7h30 da manhã. 7h30 da manhã. As aulas que começam no primeiro tempo de aula e no último do turno são as mais prejudicadas, né, do ponto de vista da nossa aula de educação física. Por quê? Porque eles vão para a sala de aula, 7h30 da manhã. Eles entram na sala de aula, e aí vão deixar suas mochilas, vão se deslocar para a quadra. E aí, às vezes, a escola pode ter uma prática do aluno trocar de roupa, ou aqueles alunos que não gostam de ficar de bermuda, mas ficam só porque na aula de educação física tem que usar. Vão para o banheiro, trocam, então a gente espera toda essa estrutura. Existe um tempo, aí nessa logística, existe um tempo também em que a gente vai conversar com os alunos, falar sobre a aula, que eu sempre defendo, a gente defende que é interessante a gente falar para os alunos o que vai acontecer na aula, né, a gente chegar de surpresa, mas conversar com os alunos, olha, a proposta da aula hoje é isso, nós vamos desenvolver isso com vocês, até para que a gente possa fazer uma finalização, uma avaliação no final da aula, para saber se a gente conseguiu desenvolver e colocar os alunos para refletirem também. Se não deu para desenvolver, o que faltou? O que a gente poderia ter feito de melhor, nós, enquanto grupo? Então tem esse momento em que a gente para conversar com os alunos. Eu estou querendo chamar a atenção aqui, Marquinhos, para aquele tempo da nossa aula, de 2 tempos, 1h30, 1h40, quanto tempo disso efetivamente é prática? Então, é o deslocamento, é a troca de roupa, é a parada para beber água, porque a gente sabe que a realidade da educação física no Brasil são muitos espaços que não são cobertos e às vezes as crianças, os adolescentes, os jovens estão com a cabeça no sol. Eu cansei de dar aula assim por muitos lugares, né? Então tem esse tempo para parar, descansar, beber água. Então a nossa aula de educação física,
ela tem essa característica de acontecer em tantas outras coisas ao mesmo tempo. E aí a prática ela fica muito reduzida. Eu já vi especialista fazendo conta de que no final vai sobrar dessa 1h40, 30 minutos de prática. Então, se é um encontro por semana, de 2 tempos, ou às vezes tem escola, professor que prefere trabalhar com os 2 tempos separados, ou num tempo num dia, para ter uma segunda, uma frequência na aula, é muito prejudicado por esse deslocamento. Então, o que vai acontecer? A gente vai ter pouquíssimo tempo para prática. E aí a gente acaba ficando, sim, com a nossa abordagem na aula de educação física, muito mais para ele conhecer o repertório, que é muito importante, do que propriamente para ele desenvolver mais de forma profunda as habilidades daquele esporte. E aí entra uma outra coisa também. Quantos de nós já passamos por isso e vamos passar ainda quando a gente traz uma proposta para a quadra, a gente fala assim, pessoal, hoje nós vamos fazer uma aula voltada para o basquete, ou para o futsal, ou para qualquer outro jogo que seja, ou os tais jogos alternativos, como a gente vai trazer aí daqui a pouco, falar um pouco. Aí o aluno fala assim, tem sempre um ou outro que fala, professor, isso é muito chato. E aí, 1, 2, 3, meia dúzia, talvez, falem que é chato. Então pode ser que para aquele aluno aquela aula não seja tão interessante. E aí a gente vai ter que organizar, pensando nos jogos cooperativos, nos pequenos e grandes jogos, para trazer o interesse do aluno a participar daquela prática. E se a gente repetir muito aquele mesmo jogo, aquele mesmo esporte sobre várias aulas, a gente pode perder o interesse daquele aluno em fazer a aula de educação física. Então, é interessante também que a gente alterne essas práticas nas aulas. Por quê? Porque tem aluno que vai gostar mais de um jogo, vai ter aluno que vai gostar mais do outro, e para a gente poder trazer todo mundo através de estratégias e dinâmicas mais interessantes, a gente não pode fechar unicamente no esporte. Senão é como você falou, né, Marquinhos? A gente vai voltar para aquela educação física, vai continuar com aquela educação física que os nossos pais fizeram e que a gente também, de alguma forma, pode ter passado aí, muitos de nós aí que está nessa casa dos 30, 40, 50 anos, passou por essa prática muito reducionista da educação física. E aí, aproveitar o gancho, Marquinhos, eu queria ler a segunda competência aqui geral da BNCC, que eu acho que faz a gente refletir muito sobre isso. Promover pensamento científico, crítico e criativo para encontrar e solucionar problemas de diferentes áreas. Então, se na nossa aula de educação física a gente permite que os alunos reflitam sobre as dificuldades do grupo, então por que a gente, por exemplo, a gente vai fazer uma aula do badminton, né, um esporte aí que a gente tanto gosta, né, um esporte de rede, com raquete, com peteca. Se a gente tem uma turma muito grande de alunos e a gente tem pouco material e não dá para todo mundo fazer ao mesmo tempo, e vai ter professor aí que de repente só tem um tempo de aula na semana, qual é a solução que a gente pode criar para esse momento? Então a gente pode ficar no silêncio da nossa casa, nas 4 paredes da nossa casinha, pensando numa solução que provavelmente a gente vai encontrar. O professor de educação física, eu acho que ele praticamente tem essa disciplina no seu curso que é a criatividade. A gente vai para o nosso trabalho, para a nossa sala de aula, a gente cria mesmo. Mas por que a gente não chama o aluno a uma reflexão? Por que a gente não apresenta a aula e fala, gente, você sabe que nós temos pouco tempo de aula, são muitos alunos da turma, nós temos esse material aqui. O que a gente pode fazer para vocês participarem mais? É muito provável que apareça, no mínimo, uma solução viável. Eles vão pontuar várias situações. Professor, coloque em fila, cada um faz de uma vez. A gente, por exemplo, o badminton, a gente pode... tem escolas, eu já trabalhei assim, que os alunos gostam de fazer aula de educação física descalço, e aí tiram mesmo, escola então de periferia, muitos estão de chinelo na escola, e aí já tiram o chinelo para fazer a aula, pode pegar aquele chinelo e fazer um movimento da raquete, eles dão essa sugestão. Então, assim, é também trazer o aluno para essa competência geral da BNCC, que é fazer ele refletir e pensar em estratégias para solucionar problemas da nossa aula de educação física. Então, se a gente tem essa prática de convidar o aluno para solucionar os problemas junto com a gente vai estar desenvolvendo esse pensamento crítico com ele, que não deixa de ser um trabalho dentro das competências gerais da BNCC. Zé, você falando, eu fui pensando aqui, refletindo algumas coisas. Coincidentemente, quando você falou do basquete, eu estava numa página aqui dessa apostila aí que está na internet, esse grande livro aí do Amaury, né, que fala de todas as modalidades aí atuais.
vocês vão conseguir achar de práticas corporais, luta, ele tem planos de aulas assim, que não é para você poder reproduzir identicamente, mas você vai ter muitas ideias, né, para refletir. Mas você falou sobre essa questão do aluno participar e construir, parece ter aquela abordagem, né, da construtivista interacionista, quando a gente fala um pouquinho dessa competência geral. E olhem que as competências que o Zé Ricardo está falando para a gente são competências gerais da BNCC para todas as disciplinas. E olha que a educação física pode estar inserida em praticamente quase todas elas, né? Se a gente olhar com carinho, a gente consegue estar inserido em quase todas elas. Se a gente pensa no que o Zé Ricardo falou agora pra gente, que a educação física pode convidar o aluno a refletir sobre aquela prática, a gente está vendo que não dá tempo da gente querer aprender uma modalidade na íntegra. Claro que ele aprende um belo jogo, quando você faz um jogo da velha daquele com bola, quando você faz um jogo africano, quando você faz um jogo indígena, ele vai sair dali sabendo aquele jogo. A gente está falando quando aqueles jogos têm um caráter de preparar, quando um jogo é um jogo pré-desportivo, a gente tem um caráter mais recreativo do jogo, para preparar essa molecada para o futuro esporte. Quando o Zé Ricardo falou do badminton, olha que prática legal, que é o badminton, que a gente usa daquele clube raquete, essa raquetezinha. O que se favoreceu pra gente do sexto ao nono médio? Um esporte novo, a gente brilhou um pouquinho os olhos da molecada e aqui a gente aproxima da mão da pessoa. Para quem segura com a mão direita, que é meu caso, como está espelhado aqui agora, aparece o canhoto para vocês, né? Se fosse canhoto, eu seguraria com a parte lisa para frente. E aí destro segura com a parte escrita para frente. E aí, porque a gente existe uma norma da raquete estar subindo, não a raquete está descendo. E aí a gente consegue usar um esporte muito bacana, onde a gente aproximou a mão do aluno para perto da peteca. Não que o badminton é ruim, mas quando você apresenta de cara para quem nunca viu, para quem já trabalhou com badminton sabe, né? A peteca passa toda hora pelo cabo. Passa, e o aluno acaba desistindo. Porque a mão dele está aqui, o cabo, e onde o contato está longe. E esse contato aqui está muito mais perto. E quando a gente encontra, Zé, alguns alunos, e a gente trabalha com aquele brinquedinho do bate e volta. Um conezinho tartaruga, coloca água aqui dentro, uma corda elástica com a bolinha preparada, corda elástica, ele bate com a raquete, a bolinha vai e volta, e a gente trabalha até em dupla. Ou até mais gente, os alunos criaram uma fila. Um batia, a bola ele já saía da fila, o outro batia, já saía da fila. Quando a gente começou a falar de voleibol, e a gente trouxe a proposta do spikeball, ou speakball para algumas pessoas, que é aquela cama elástica, dupla contra dupla, fazendo tipo os 3 cortes e cortando na cama elástica, depois a outra dupla trabalha. É trabalhar um voleibol de uma maneira mais recreativa. Então, todos os locais que eu entrei para trabalhar e trabalho até hoje, do 6º ao 9º ano, ensino médio, quando eu trago as propostas dos esportes alternativos para que eles conheçam vários durante o ano, quando o aluno não vai escolher um, ele vai sempre falar, professor, pô, daquele repertório, aquele é muito maneiro. Quando os caras conseguiram ver, Zé, o soverball na mão deles, quando os caras pegaram isso aqui e jogaram e viram que era possível jogar um esporte de rede de uma maneira mais inclusiva. O voleibol, como a gente discutiu antes da live, é ruim? Não. Quem sou eu de falar do voleibol, que eu sou apaixonado pelo voleibol. O voleibol me proporcionou na escola um desconto maravilhoso para a época do ensino médio. Né? Eu tive um desconto muito legal, ganhei bolsa na faculdade pelo voleibol, pela monitoria. Mas o voleibol, a gente está discutindo agora que são movimentos construídos. E quando o movimento é construído, é muito mais difícil. Né? Como a gente está discutindo agora que o futebol, desde pequeno, você chuta um objeto, você lança um objeto como se fosse um handball, basquete. Agora, fazer uma manchete, construir, quantos alunos da nossa época, que a gente deu aula do 6º até o 9º, hoje sabe jogar um voleibol bacana? Então, se a gente for parar para pensar nisso, o cara sai da escola e não sabe jogar. Porque não dá tempo de aperfeiçoar aquele movimento. E aí, o que eu estava apresentando para a galera agora, para você achar que não é mentira minha, eu vou inverter a câmera, Zé. Olha a proposta desse livro aqui que eu não concordo muito, não. E aí, o cara diz pra gente assim, ó, um exemplo, trabalhar para saber praticar, ele deu um exemplo do basquete. E ele fala de 52 aulas, ou seja, 52 tempos de aula, tá? Então, pega isso aí, tempo de aula. Aí, atividade circense para conhecer, 14 tempos de aula, e lutas para conhecer também. Ou tem o exemplo 2, ele usa a ginástica para saber praticar, badminton para conhecer e capoeira para conhecer. Aí eu pergunto, Zé, não vai entrar naquilo de novo que você falou? 52 tempos.
Só de De basquete. praticamente 80 tempos que esse cara vai ter no ano. Se a gente pegar 40 aulas redondas de 2 tempos cada, aquela continha que nós fizemos, nada mais do que isso. Você vai ter 80 tempos de aula para trabalhar 52 de basquete. Vocês acham que os alunos de hoje, que a gente sabe que não tem paciência, uma geração imediatista, uma geração que o sinal fechar de trânsito 3 segundos já está querendo xingar todo mundo, vai querer ficar 52 tempos de aula jogando basquete com você? Para quem gosta de basquete, ótimo. Imagina se isso aí fosse para um futsal, se isso fosse para uma outra modalidade que eles não gostam. Então, para a gente refletir hoje, a gente tem que entender que existem modalidades incríveis. Esporte de invasão, frisbee, você pode usar 2, 3 aulas para jogar o frisbee, você usa 2, 3 aulas para jogar o softball, usa 2, 3 aulas para jogar o nosso zebol, do nosso amigo Sérgio Zacaro, e a gente consegue ampliar o repertório desses alunos para que a gente possa aumentar a prática corporal de movimento para que ele possa aprender. E o último, Zé, que eu mostro para vocês aí, é o nosso Tégio, que é uma bocha achatada, que é um jogo de precisão. E aí é um jogo de precisão que a molecada adora. E aí quando eu tenho um aluno cadeirante, ele vai lá e tira onda jogando. Porque a gente está vendo o que ele tem de melhor, que é a eficiência dele. Eu não estou olhando para a deficiência. Eu estou olhando para o que ele tem de mais eficiente para mim. Obviamente adaptando para ele, mas ele se sentindo um pertencente daquela aula. Então falar de sexto ou nono é falar que essa molecada pode vivenciar uma série de brincadeiras e atividades novas que vão para além do movimento. Porque, por exemplo, esse esporte aqui tem um desenho de um índio aqui. Tem um desenhozinho de um índio aqui atrás que fala que é de Turmequé, uma cidade na Colômbia. Então o aluno está aprendendo e vai chegar em casa sabendo que aquele jogo não foi um jogo só de jogar e acertar a pedrinha preta, que é essa. Você joga o disco verde, o disco amarelo, alternado com seus colegas, e aí quem chegar mais perto da preta vence. É uma bocha, é um curling. Mas ele vai entender que existe uma prática muito maior. E professor de educação física tem isso, né, Zé? A gente tem nossas caixas de muamba, né? E as nossas caixas de muamba sempre vem muito bem recheada, como a nossa bolinha do futsac, quando o aluno entende que ele tem aqui uma garrafa PET triturada em granulado. E aí a gente fala de meio ambiente na aula de educação física, né? Segue aí, Zé. Marquinho, você falando dessas práticas diferenciadas, né, trazer outras propostas, não tem como não ler a terceira competência geral da BNCC para o ensino fundamental. Olha que interessante. Valorizar e participar de manifestações artísticas e culturais do Brasil e do mundo. Então, a nossa aula de educação física possibilitando o aluno viajar pelo mundo. Então, quando a gente trabalha a prática de um esporte diferenciado e depois a gente pode falar para o aluno de onde aquele esporte veio, como que ele foi construído, de onde ele surgiu, né? São conhecimentos extremamente importantes para o desenvolvimento do aluno. Quando a gente vai lembrar, né, Marquinho, alguns anos atrás, quando a gente começou essa pesquisa de, tá bom, Quarteto Fantástico é muito legal, ele tem a sua contribuição, mas o que mais a gente pode apresentar? E aí a gente foi, você vai lembrar disso, a gente começou esse trabalho de formiguinha que nunca mais parou, que tá peneirando livros e internet para descobrir novas práticas para a gente, mas que a gente vai descobrindo que são práticas que já acontecem há muito tempo aí fora, né? E aí a gente descobre, por exemplo, que a gente tem vários professores que criaram suas práticas esportivas. Aí a gente tem o Rui, que criou o mambol, uma brincadeira com manga, e aí ele vem e cria um esporte chamado mambol, né? Marquinhos deve ter a bola aí para mostrar pra gente. E aí quando a gente fala de sexto, sétimo ano, inclusive, esses alunos são, que a gente está falando de Fundamental 2, né? Esses alunos são apaixonados por essa prática. Eles cobram. Quando eles vão para uma outra série, que de repente vai ver um outro esporte, eles falam assim, Zé, cadê aquele esporte do mambol, da bola de manga? Eu quero jogar, eu preciso jogar. E aí eles descobrem que é um esporte que eles gostaram e que é fruto nosso brasileiro. Porque a gente americaniza tudo, a gente traz tudo de fora. E o que é nosso? Né? A gente tem o Rogério Melo, que fez aí o 9 de junho, uma brincadeira simples de baixar a rede do voleibol, fazer a bola quicar para cair do outro lado, 2, 3, 4 pessoas de cada lado, e não pode deixar a bola quicar do seu lado, tem que pegar antes. Inclusive, 9 de junho,
você vai lembrar que eu falei numa live tua lá sobre jogos alternativos, foi um jogo que trouxe uma aluna para a aula de educação física. Ela chega na escola no 7º ano, isso em 2017, se eu não me engano, e ela não queria fazer aula. E aí, numa determinada aula, eu levei o 9 de junho e ela olhou aquele jogo e falou assim, eu quero participar. Depois disso, e eu tenho total liberdade para falar o nome dela, porque a mãe dela super apoia isso, a Débora, ela nunca mais largou a aula de educação física, seja futsal, seja basquete, seja o handball, seja o 9 de junho, o kickball, o touchball, são outras modalidades que a gente pode estar comentando. E aí são esportes, jogos que foram criados, produto brasileiro, e são tão importantes e ajudam tanto no desenvolvimento. E aí a gente pode pegar práticas que vêm de fora, o kickball também, por exemplo, que é o jogo do bolão, é um jogo que eu nunca vi. Pessoal, pesquisem aí. Marquinhos, se você puder digitar aí nos comentários para mim o kickball, por favor, só o pessoal aí depois quiser procurar. O kickball é um jogo que eu nunca vi 3 equipes jogando ao mesmo tempo, não nesse estilo de jogo, de uma bola e tudo mais. Então é um jogo em que 3 equipes disputam a posse de bola e essa bola não pode quicar. Uma bola gigante, ela custou aí, da última vez que eu fiz uma pesquisa, ela estava em torno de R$ 700 a bola oficial, e aí na escola a gente não tem R$ 700. R$ 700 a gente compra material de educação física pro ano inteiro, não é verdade, Marquinhos? E aí o que eu fiz? Bolão da ginástica, né, que é o futebol, e dá super certo do mesmo jeito, é uma outra prática. Aí os alunos começam a descobrir outros movimentos, eles começam a ter oportunidade, é o que os escritores, né, a gente fala assim de o livro é a oportunidade do aluno viajar sem sair de casa, conhecer o mundo sem sair da sua casa. E o esporte, ele também pode ser essa possibilidade do aluno conhecer o mundo dentro da sua aula de educação física. E aí, Zé, perfeito. Eu sou super a favor, né, desses esportes nacionais, tanto que já estou com esse repertório todo aqui do meu lado, pela contribuição hoje na aula da Fátima Alves, né, de manhã eu já deixei por aqui. E aí, quando a gente traz esse repertório imenso de aulas de educação física para os alunos, basta agora a gente pegar todas essas práticas e tentar inserir nesses objetos de aprendizagem que a gente está lendo aqui hoje da BNCC. Você está baseado num grande documento para que você possa dar subsídios também documental sobre aquilo que você está trabalhando. Você coloca um queimado. Por botar o queimado, legal, bacana. O que você fez diferente no queimado? E ele está baseado aonde? Qual é a competência e habilidade? Aí quando a gente começa a olhar a BNCC do Fundamental 2, principalmente, tem ali experimentar, fruir e recriar diferentes brincadeiras e jogos da cultura popular presentes no contexto comunitário e regional. E aí, se eu tenho essa habilidade para poder experimentar, fruir e recriar, o que eu devo fazer para o aluno experimentar isso? Então a gente entende que o aluno criou uma habilidade a partir daquela vivência que ele teve. Mas é uma habilidade que ele passou a vivenciar, conheceu, e ele precisa seguir aquilo ali. Eu acho que o aluno vai literalmente querer entender uma prática, aprofundar, e quando ele vai para uma escolinha, quando ele vai para um treinamento na própria escola, que ele só vai martelar o futsal, vai martelar o basquete, o próprio badminton, o que for. Mas é tão legal quando a gente traz, não só no 6º ao 9º, mas no ensino médio, um slackline, por exemplo. Você traz uma dinâmica diferente para os alunos. Você trabalha um contexto mais recreativo. O ensino médio já é martelado com essa questão da competitividade para o mercado de trabalho. A aula de educação física tem que ser mais leve para essa pessoa. Não tem cabimento chegar no ensino médio e separar a galera em dupla e fazer toque do voleibol exaustivamente. Passou. Não é mais a faixa etária para isso. O ensino médio tem que aprender coisas referentes à saúde e qualidade de vida dele. Ele tentar entender o que é aeróbico e anaeróbico, por exemplo, no ensino médio. Ele saber o que é uma frequência cardíaca máxima. Se você puder levar um frequencímetro para aula de educação física, se puder colocar isso no material escolar ou seu próprio material, que é o que a gente mais faz na vida, é levar o nosso material para muitos lugares, um relógio, um frequencímetro. Como é que está a sua atividade antes da aula? Tá tanto, legal. Atividade, parou no meio do caminho. Como é que tá a sua frequência aí? Professor, tanto, legal. No final da aula, respirou um pouquinho, a volta à calma tá quanto? Se tiver muito alta ainda, é uma ótima reflexão sobre saúde. Se a recuperação tá lenta. Se a gente começa a falar que a recuperação dele tá muito rápida, que legal. E os alunos que chegam no ensino médio, professor, eu quero começar a cuidar do meu corpo. E aí, o que é uma atividade de hipertrofia?
que é uma atividade de emagrecimento? Então, quando a gente começa a falar de IMC, índice de massa corporal, e coloca isso numa tabela, né, para o aluno entender, você começa a fazer as medidas antropométricas. Então, assim, o ensino médio é um outro nível, né? Quando a gente começa a falar o que é atividade física e exercício físico, por exemplo, o aluno passa a entender que varrer uma casa é uma atividade física, mas quando ele vai atrás de um professor e periodiza o treinamento dele, faz uma periodização de treinamento, já se tornou um exercício físico planejado, executado. Esse joguinho aqui bobinho, que a minha família conhece, você conhece, que é o Double. Os meus alunos do sexto ano e médio, quando eles me veem, quando tá acabando a aula, tem a galera no vestiário que fala assim, o Double tá na mochila? Eles perguntam se meu Double tá na mochila, que é aquele joguinho de cartas. Para quem não conhece, pesquise sobre o Double, que é um joguinho de carta interessantíssimo que fala sobre imagens apenas. A carta, ela tem imagens. E sempre você vai ter duas imagens em comum. Então, Zé, só pra galera tentar ver aí, se alguém estiver assistindo a gente aí, e Zé não fala não, tá? Se a galera estiver assistindo, qual é a imagem que se repete aqui? Para quem tá aí na live agora com a gente, essas 16, 17 pessoas, escreve aí para mim qual é a imagem que está se repetindo. O Zé já conseguiu ver? Já. Qual a imagem que se repetiu? Molinho, né? Alguém da live conseguiu enxergar? Qual é a imagem que tem numa carta e qual a imagem que tem na outra igualzinha? Alguém aí? Meu pai, minha irmã, meus alunos aí? Para poder saber o que nós temos igual aqui. E aí, ó, se eu tirar essa carta... Opa. Valeu, Felipe, valeu, Aline. Ó, e se eu tirar essa carta e deixar mesmo e pegar uma outra, manteve a Lua por coincidência, mas vamos ver outra. Já é outra carta e vai ter algo incomum. Só que agora tá grande e um tá menorzinho. Tá até fácil agora, né, Zé? Pela aproximação tá até fácil. E aí nós temos aqui, juntinho aqui, ó, a caveira tá aqui pertinho, ó. E aí você tira e bota outra, é a mesma coisa sempre, ó. Sempre vai ter uma duplicidade. Aqui no caso você tem um dragão aqui em cima. E tem várias formas de jogar. Então, isso aí, ó, a galera colocando aí pra gente. Caveira, isso aí. E aí, Zé, o que a gente está mostrando é isso. Se a gente aumentar o repertório da prática corporal de movimento, a gente torna os alunos muito mais participativos. Sabe por quê? Porque a gente está diversificando. Quando você diversifica, você tem uma grande possibilidade de inclusão. Se você não diversifica a sua aula, você não está promovendo uma inclusão verdadeira. Porque a inclusão verdadeira ela é feita com interação. Quando o aluno interage, quando o aluno vira sujeito da atividade, como a gente defende nos nossos livros, sempre que a gente está tendo a oportunidade de poder falar. E aí, Zé, você quiser encaminhar os seus pensamentos aí, nós temos 51 minutos, redondo, e aí a gente tem que começar a encaminhar um pouquinho aí nossos comentários finais, né? Eu queria trazer só, Marquinho, um pouquinho da gente falar do chão, né, do nosso ensino médio, né, porque a gente hoje, a BNCC ainda está se resolvendo em relação ao ensino médio, mas a gente já sabe que a proposta do novo ensino médio, ela vem já sendo testada dentro de muitas escolas, escolas piloto, pelo Rio de Janeiro afora. E muito me preocupa, porque a gente está falando falou no começo de uma carga horária de educação física que é injusta com a prática que ela precisa desenvolver. Ela é muito injusta. E muito me preocupa porque para o novo ensino médio, né, e aí a gente precisa do conselho, dos conselhos regionais, do Conselho Federal brigando por isso, afinal de contas é para isso também que a gente paga a nossa unidade, que haja uma iniciativa de não permitir que a nossa educação física seja excluída do ensino médio. Por quê? Ela não vai ser excluída totalmente. Mas os documentos falam da educação física sendo componente curricular no ensino médio. Não estou falando de LDB. LDB diz em todo o ensino médio. Mas eu estou dizendo dos documentos mais recentes, como, por exemplo, a proposta do novo ensino médio. E quando fala assim, educação física presente no ensino médio, a gente entende que se uma escola resolver colocar a educação física só no terceiro ano do ensino médio, ela está respeitando esse documento. Contemplou, está dentro do ensino médio. Mas e o primeiro e o segundo ano? Da mesma forma que se ela coloca apenas no primeiro ano, contemplou da mesma forma, porque está dentro do ensino médio. Abre um leque muito grande, né? Exatamente. Ou a prática que hoje eu me encontro. Porque são tantas matérias que são colocadas na grade curricular, aquela imposição do sistema educacional, e as escolas se organizam para isso,
que, por exemplo, na minha escola, a direção se organizou de uma forma para que os alunos não tivessem tanta extensão de carga horária. Que isso aí eu tenho certeza que vai ser refletido para depois da pandemia, com certeza. Mas até o presente momento, até 16 de março, se eu não me engano, qual era a realidade? Muitas matérias, os alunos saindo ou muito tarde ou voltando para a escola à tarde para estudar, e aí eu fico imaginando como é que vai ser isso depois, agora com a tecnologia chegando, sabe, Marquinhos? Como é que a gente vai ganhar em relação a isso? E aí a minha escola optou por reduzir a carga horária da aula de educação física no ensino médio para que o aluno não saísse tão tarde da escola. Então hoje eu tenho educação física no primeiro, no segundo, no terceiro ano, porém com tempo em cada ano de escolaridade. Né? Foi uma saída que a escola criou para que o aluno não tivesse tanto tempo dentro da escola. Mas a gente entende que isso, de alguma forma, também leva para um lado que se ajuda de uma forma, não ajuda de outra. Então, os meus alunos, a gente já combinou. Já não existia, antes da pandemia, a gente já tinha combinado que durante o ano não haveria mais aula teórica e na escola. A gente já estava usando o Classroom antes da pandemia, onde eu mandava os materiais para eles e a gente fazia discussão através do portal, né? E eu pedia para eles me gravarem vídeos para mandar. Então, assim, ainda bem que a gente já estava usando tecnologia. Então, é pensar que o comportamento para o novo ensino médio, e aí vai ficar essa interrogação para a volta, né? Não pode ser aquele de suprimir as matérias que talvez fossem menos importantes, porque pode acontecer com educação física, com artes, com idiomas, enfim, né? Para privilegiar outros conteúdos que seriam majoritários no desenvolvimento cognitivo do aluno. Prepará-lo para o Enem. A educação física também está no Enem. Né? A gente vê as questões aí do Enem, então precisa ser trabalhado na prática, na aula de educação física. Então, o ensino médio também precisa estar mais organizado, a gente também precisa pensar nisso. Professores de educação física presentes nessa live, cada um de nós fazendo força para valorizar a nossa educação física vai fazer uma diferença muito grande. Com certeza. Nós temos 56 minutos. Isso que você falou, essa redução para que eles não saíssem tão tarde da escola, é uma reflexão para uma live de 1 hora, né? Para a gente falar sobre os prós e contras disso aí. Mas para a galera entender que, por exemplo, meu ensino médio, ano passado, esse ano não deu tempo, a gente trabalhou com essa bolinha, tá vazia, né? Tá assim com esse caráter, mas ela fica lisinha quando ela tá cheia, que tem... Dá para ouvir? A gente tem guiso, né? E essa aqui é uma página que a gente tem na internet muito legal, Brincanic. E aí se alguém entrar aí, consegue ver até no Mercado Livre Brincanic. E aí é justamente de um menino com uma deficiência visual, a família vende essa bola. Os meus alunos usaram venda no ensino médio e fizeram a linha tátil, construíram o goalball, fizeram a linha tátil com barbante durex no chão para você sentir a linha tátil. Não dá para jogar goalball com as linhas marcadas numa quadra normal, com tinta, né, as linhas normais. Então tem que ser uma linha tátil. Eles tiveram 3 goleiros, 3 auxiliares, o respeito pelo silêncio e uma educação física que eles usaram para experimentar uma modalidade paralímpica. Quando eles experimentaram uma atividade paralímpica, a gente teve uma bela discussão em sala de aula sobre o respeito às diferenças. E aí, numa dessas lives que eu estou tendo com os meus alunos do Fundamental 2 e Médio, é justamente falando ao vivo, ou pelo Zoom, ou pelo Google Meet, ou pela sala de aula virtual lá do Google, a gente está discutindo, será que quando a gente voltar, a gente vai voltar continuando julgar o colega na quadra pelaquilo que ele não consegue fazer? Ou a gente vai ter um outro olhar agora de colaboração, o olhar mais colaborativo que a gente está aprendendo nessa pandemia, o quanto o rapaz do mercado, os caminhoneiros, os médicos, a farmácia, a galera que entrega na sua porta, são tão importantes para a nossa né, existência. Então, em vez de olhar o que o outro não consegue fazer, a gente tenta passar a olhar aquilo que o colega pode fazer de melhor e ajudar naquilo que ele não pode fazer. Se as pessoas quiserem algum material específico, a gente não tem BNCC do ensino médio, mas eu e Zé Ricardo, nós temos algumas apostilas, alguns livros aí, que já vêm já com uma linguagem da BNCC do 1º ao 5º ano e do 6º ao 9º, e a gente pode mandar encaminhar por e-mail, se vocês colocarem no direct pra gente, a gente coloca lá, bota e-mail, a gente encaminha alguns materiais para vocês, super interessantes, inclusive do ensino médio, porém, de outros materiais, de outras editoras para trás, que produziram material da BNCC. E aí, Zé, eu vou deixar meu tchau aqui para a galera, que já tem 58 e 41.
Então a gente vai ser derrubado aí daqui a 1 minuto, alguma coisinha. E aí só agradecer a galera que teve essa paciência de ouvir a gente. É uma discussão que a gente vai ficar aqui hoje dando repertório, apesar da gente mostrar o frisbee, o tejo, o double, e você falar das suas práticas, mas para a galera refletir que não é fácil para ninguém. É a gente trabalhar com isso. E aí, eu deixo meu beijo. Você tem aí 1 minuto agora cravado para dar o seu tchau para a galera. Pois é, só mesmo para a gente se despedir, agradecer aí pela participação de vocês, que é sempre muito importante, saber que a gente está falando para pessoas que, assim como nós, também estão buscando respostas, né? Sugestões, respostas, refletir sobre as condições que a gente tem enfrentado. E é isso, gente. O que a gente pode desejar a todos aí é um restante de pandemia até quando a gente não sabe, mas que seja produtivo, estejam em família, curtam seus parentes, aproveitem o tempo que se tiverem maior com cada um deles e esperar que a gente vai sair bem disso o mais breve possível, tá? Grande beijo, galera. Obrigado. Um abraço. Valeu. Contagem regressiva dos 10 segundos. Um abraço para todo mundo. Desculpa não responder a todos. Um abraço.